Primeiras Crônicas, capítulo 13, versículo 7 ao 14. Deus vai falar com você hoje nesse lugar, amém? Terceiro passo da campanha, Obed-Edom. A bênção no teu lar, amém? Deus vai abençoar tudo que você tem, através do sacrifício que você está fazendo neste lugar, nessa campanha. Então, não perde nada do que vai ser falado aqui. Se Deus não operar no primeiro passo, insiste. Se Deus não operar no segundo passo, insiste. Se Deus não operar no quinto, no sexto, insiste. Que no sétimo vai chegar a tua bênção, em nome de Jesus. Primeiras Crônicas, capítulo 13, versículo 7, nos diz assim, em nome de Jesus. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, o sacerdote. E os aiaiô guiavam o carro. Versículo 8. E Davi e todo o Israel se alegravam diante da presença de Deus com toda a sua força. Em cânticos, com harpas, com alaúdes e com tamborins, com símbolos e com trombetas. Versículo 9. E chegando à eira de Nagom, estendeu o Uzá para ter a mão na arca, porque os bois tropeçavam. Versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão e morreu ali perante o Senhor. E Davi se encheu de tristeza e que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Peri-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca do Senhor? É uma pergunta. Pelo que Davi não trouxe a arca assim, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. E assim ficou a arca do Senhor com a família de Obed-Edom 3 vezes em sua casa. E o Senhor o abençoou, a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Vamos repetir esse último versículo, diz assim: e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. E você aplauda ao Senhor, senta aplaudindo e glorificando o nome desse Deus que é maravilhoso e poderoso. Meus irmãos, o primeiro passo foi com o pastor Hugo, foi sobre Obed-Edom, mas estava lá em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1 por diante. A missionária também, a Alencar também pregou em 2 Samuel, mas eu trouxe também em Crônicas, para também mostrar para os irmãos que também é relatado aqui no livro de Crônicas. Amém? Então, a história de Obed-Edom começa com o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, que diz que a arca, ela primeiro foi para a casa de Abinadab. Veja bem, a arca, ela foi para a casa de Abinadab. E Abinadab ficou, ele era o sacerdote, ficou com a arca durante 20 anos da sua vida. Veja bem, a arca ficou lá 20 anos, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque a arca do Senhor não era tratada com o devido respeito. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quando vamos aqui para 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7 ao 14, fala que quando Davi se torna rei de Israel, ele diz: olha,
vamos pegar a arca do Senhor e trazer para Israel, para que a arca do Senhor permaneça aqui e nós sejamos abençoados. Mas a Bíblia vai dizer lá também no comecinho do 13, que diz que Davi, ele foi se aconselhar com seus príncipes. Davi, ele foi se aconselhar com seus capitães. E só que Davi esqueceu de se aconselhar com o Senhor. Muitas vezes, Davi, ele aconselhou com o Senhor, tomou a direção do Senhor. Mas muitas vezes, Davi, ele acabou esquecendo do Senhor. A lição que nos traz nesse trechinho é: não podemos esquecer do Senhor, para que a bênção não seja retardada, para que não haja nenhum problema quando nós tomamos as nossas próprias decisões. Porque Davi, ele se aconselhou com os príncipes, se aconselhou com tantas pessoas, mas esqueceu de se aconselhar com quem sabia com que estava a bênção do Senhor. Muitas vezes nós estamos prósperos, muitas vezes nós estamos, às vezes, abastecidos com a bênção do Senhor, mas esquecemos daquele que é o dono da bênção. Não podemos esquecer de quem nos abençoou. É por isso que a Bíblia diz: no mundo teremos aflições. Porque sem aflições, irmão Meire, nós não lembramos daquele que nos deu a bênção. Porque as riquezas desse mundo acabam obstruindo a nossa visão. Mas Deus permite a bênção para que você possa desfrutar. Mas não esqueça de quem lhe deu a bênção. Amém? Primeira lição. Louvado seja o nome do Senhor. E em 2 Samuel capítulo 6, versículo 5, vai nos dizer que Davi e todo Israel se alegravam, porque estavam trazendo a arca do Senhor. Olha, eles estavam se alegrando, porque estavam trazendo a arca do Senhor. Mas trazer a presença do Senhor sem a devida reverência, sem o devido cuidado, sem a devida zelo com as coisas do Senhor, acaba trazendo a maldição. Cuidado quando você entrar, quando você for prestar um culto ao Senhor, porque às vezes nós viemos com alegria, mas em nome do Senhor Jesus não vai acontecer, mas às vezes acontece e saímos tristes. Por quê? Porque o Senhor não falou, porque não fez isso. Então, se você está na presença do Senhor, se derrame a Ele com todo o seu coração, para que o Senhor possa lhe abençoar com toda sorte de bênção. Então, Davi trouxe a arca do Senhor com alegria. Mas a mesma alegria que Davi trouxe a arca do Senhor, no versículo 8, Davi ficou triste, porque Davi viu Uzá morrendo. Então nós temos que ter cuidado em trazer a arca do Senhor, em zelar com as coisas do Senhor. Quando você vier louvar ao Senhor, louve de todo o seu coração. Quando você vier pregar nesse altar, pregue de todo o seu coração. Não deixe que as coisas desse mundo venham tirar aquilo que é mais precioso, que é a presença do Senhor na sua vida. Davi ficou alegre, sim ou não? Sim. Mas depois Davi ficou triste. Por quê? Porque não teve cuidado com as coisas do Senhor. Eclesiastes 5:1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não entra na presença do Senhor de qualquer jeito. Não faz as coisas do Senhor de qualquer jeito, porque o Senhor está no céu e está te observando e está me observando, em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6 nos fala o seguinte: e chegando a Eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve a mão nela. Então, quando os bois estavam pendendo para um lado e para o outro, Uzá segurou a arca do Senhor. Mas a maneira de se conduzir à presença do Senhor não era daquele jeito.
porque daquele jeito quem conduzia era os filisteus, os outros povos, conduziam em carros novos. Mas o Senhor, segundo a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, disse que era para os levitas sacerdotes conduzirem no ombro. Então, se não fizeram isso, o Senhor com certeza iria se irar com quem estava responsável. A Bíblia vai dizer: quem muito é dado, muito é cobrado. Cuidado com a responsabilidade que você tem. Cuidado com o cargo, com a posição que o Senhor lhe confiou. Porque se você está em uma posição de evangelizar, de pregar, de louvar, de fazer uma escola bíblica, qualquer casa, qualquer obra na mão do Senhor, você tem que fazer com responsabilidade e com zelo, porque o Senhor irá cobrar das suas mãos toda a obra que Ele lhe confiou. Se Ele lhe confiou fazer a limpeza da casa do Senhor, faça com excelência, faça com dedicação. Se foi para servir uma água, para fazer qualquer coisa, fechar uma porta, uma coisa simples, faça com dedicação, porque é para o Senhor, não é para o homem, é para o Senhor. E o Senhor hoje, nesse culto, nessa campanha de Obed-Edom, o Senhor só quer colocar prosperidade nas suas mãos. O Senhor quer mudar você por inteiro, quer mudar as suas atitudes, quer mudar toda a sua maneira de viver, para que você possa alcançar todas as bênçãos do Senhor. Deus, Ele não vai derramar só a prosperidade, Deus vai derramar a paz no seu coração, que às vezes nós precisamos. Deus vai derramar aquilo que dinheiro não pode comprar, um sono bom, restaurador e reparador para a sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez não esteja conseguindo dormir por causa dos seus problemas, por causa da dificuldade, mas o Senhor diz assim: eu vou restituir tudo que você perdeu, em nome do Senhor Jesus. Essa campanha de Obed-Edom não fala só de bens materiais, de prosperidade material, mas fala da sua maior riqueza, que é o Senhor na sua vida. A sua maior riqueza, que é ter paz com você mesmo. Quantas vezes você não está dormindo, não está descansando, não está tendo paz, mas o Senhor diz assim: eu irei te restituir tudo que você perdeu, em nome do Senhor Jesus. Então somente nós temos que ouvir, nós temos que estar diante do Senhor com o coração puro, com o coração sincero, e não persistir no erro. Meus irmãos, às vezes Deus nos corrige, aí nós erramos uma vez. Deus nos corrige, aí nós erramos outra vez. Aí muitas vezes vem aquilo que nós não queremos, mas é preciso para que você possa valorizar aquilo que você tem. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, em nome do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, Uzá estendeu a mão e permaneceu com a mão na arca. Ele estava persistindo numa coisa que Deus não tinha falado para ele. Deus não mandou ele colocar a mão e segurar a arca. Deus mandou ser conduzida de uma forma reta, de uma forma uniforme. Deus, Ele quer que a obra dele seja feita de forma correta. Esse ensinamento tanto é para você como é para mim. Nós temos que nos dedicar 100% ao Senhor, porque de tudo o Senhor irá nos cobrar, e nós iremos prestar conta diante do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Meus irmãos, eu estudando essa palavra, todo e qualquer pessoa que tinha a responsabilidade de conduzir a arca, ele obrigatoriamente tinha que ser da tribo de Levi. Todas as pessoas que faziam um serviço
na casa do Senhor, eles tinham que ser obrigatoriamente da tribo de Levi, porque o Senhor diz: olha, Moisés, eu separo a tribo de Levi para o sacerdócio. Veja bem. E quando nós olhamos para o primeiro sacerdote, Abinadab, estava com a arca do Senhor há 20 anos e nada acontecia. Alguns estudos vão dizer que a arca do Senhor estava abandonada, estava em um lugar desprezado. E quando vem a trajetória que acontece o que aconteceu com Uzá, então Davi diz: olha, a arca agora vai ficar na casa de Obed-Edom. Obed-Edom não tinha opção, Obed-Edom não tinha escolha. A arca vai ficar na sua casa. Veja bem, mas Davi, ele não escolheu Obed-Edom por qualquer eventualidade, porque Davi já tinha errado em permitir que o povo, que os sacerdotes conduzissem a arca daquele jeito. Então alguns estudos vão dizer, meus irmãos, que provavelmente Obed-Edom era da tribo de Levi. Obed-Edom provavelmente era da tribo de Levi, segundo 1 Crônicas, capítulo 15, versículo do 1 ao 24. Mas por que, gente, você está dizendo isso? Porque se o sacerdote do Senhor, que era Uzá, ele entendeu que era a pessoa responsável por levar a arca e errou. Imagine se Obed-Edom fosse um estrangeiro que servisse a outros deuses, o que é que Deus não iria fazer com ele? Porque o sacerdócio foi separado só para a tribo de Levi. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, provavelmente Obed-Edom era da tribo de Levi. E quando nós vamos olhar o texto de 1 Crônicas, capítulo 15, diz que Davi também permitiu que os filhos de Obed-Edom servissem ao Senhor. A Bíblia não diz que eles eram da tribo de Levi, mas só podiam servir ao Senhor perante a arca se fosse da tribo de Levi. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Então, o Senhor não iria mudar o decreto por causa de Davi. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um rei de Israel, muito famoso, mas Deus não iria mudar as suas ordens que ele deu ao seu profeta chamado Moisés. Então, quando nós vamos olhar para esse texto, nós vemos que Obed-Edom, ele era um homem pobre, ele era um homem desprezado, ele era um homem esquecido. Talvez nós passamos assim, né? Às vezes nós pensamos que somos esquecidos. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, não é verdade? Mas só que Deus, ele não esquece de você. Diga assim: Deus não esquece. Faça assim: de mim. Pode dormir tranquilo, que o Senhor está trabalhando para te dar o melhor. Deus está preparando um cenário para que você possa tomar posse da sua vitória. A sua vitória está tão perto. Veja, Obed-Edom pensou que estava esquecido. Mas aí vem a cereja do bolo. Sabe o que é que Deus disse para você? Levanta a mão, que eu vou agora liberar uma palavra. Deus vai te dar direito aonde o homem disse que não tinha direito. Deus vai fazer assim, ó. Vai pegar você, tirar de onde você está e vai colocar você para se assentar nos lugares de príncipe. Quantos você crê? Diz amém. Porque Deus dá direito a quem não tem. Deus dá direito a quem não tem. Qual era o direito de José ser governador do Egito? Qual era o direito que Ana tinha de receber um filho? Nenhum. Porque ela nasceu assim, o Senhor tinha cerrado a mata. Mas o Senhor faz com que uma situação do pó, né?
da sarjeta, aquela pessoa que muitos dizem não tem valor, não pode, não vai, o Senhor pega e bota ele para sentar na mesa dos príncipes e faz com que ele seja honrado. O Senhor diz assim para você, ó, nesses tempos eu vou te honrar, eu vou te dar aquilo que você talvez diz, Senhor, será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou chegar nisso daqui, Senhor? O Senhor está dizendo, eu vou te honrar. Eu vou te honrar com dupla honra. E todos que te viram não vão te reconhecer, porque a presença do Senhor se fez presente na sua vida. Aquilo que demorou anos, a arca do Senhor ficou 20 anos, mas na casa de Obed-edom ficou 3 meses. Aquilo que estava demorando, aquela causa na justiça, aquele processo que você disse, Senhor, quando é que vai chegar aquela cura que demorou anos? Deus vai fazer em meses a sua vida. Deus vai reverter essa causa em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é o Deus que cumpre promessas. E se eu fosse você, eu já estava dando glória. Porque o Senhor está falando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom. E em 3 meses o Senhor o abençoou em tudo. Porque Obed-edom, ele zelou pela presença do Senhor. Mas quando Davi, ele soube da notícia, porque quando você está sendo abençoado, a notícia corre. Olha, a irmã Bita comprou uma casa nova. A pescaria está toda saca. O irmão Val trocou de carro. Recebe, irmão Val. Levanta a mão. Em nome do Senhor Jesus. Né? Aí a pescaria toda saca. Por quê? Porque Deus lhe abençoou. Na sua perseverança. Na sua insistência. Muitas vezes alguém começa uma campanha dessa e diz, Senhor, será? Nunca diga será, porque será é uma dúvida. Será que o Senhor vai fazer? Não, diga, o Senhor vai fazer na minha vida, assim como o Senhor fez na vida de Obed-edom, irá fazer na sua vida. Vamos crer, amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Davi, quando soube dessa notícia, ele disse, não, a bênção agora vai vir para Israel. Eu aprendi. Não é bom quando a gente erra e a gente aprende, não é isso? Não é verdade? Então Davi, ele aprendeu. Então diz a palavra do Senhor que então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto ele tinha. E foi, pois Davi trouxe a arca de Deus, pois em cima da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi com alegria. E o 13 diz assim, e sucedeu que quando os levitas levaram a arca, olha, veja, antes era em carros de boi, agora eles estão levando, estão fazendo o certo. Quando os levitas levavam a arca do Senhor, o Senhor Deus tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros. Então, além de conduzir a arca do Senhor do jeito correto, eles sacrificavam, davam 6 passos, sacrificavam bois
e sacrificava carneiros. Às vezes, meus irmãos, para nós alcançarmos a bênção, nós temos que fazer alguns sacrifícios, não é verdade? Às vezes, para nós alcançarmos aquilo que nós queremos, nós temos que orar, mas nós temos que fazer algum sacrifício, temos que jejuar, temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Aí diz, mas Senhor, eu vim para a campanha, fiz os 7 passos e nada aconteceu. Mas será que você não tem que entregar mais um pouco para o Senhor? Porque Davi estava conduzindo da forma correta. Ele podia ir normalmente até a cidade, mas Davi disse, não, vou fazer mais, né? A Bíblia diz assim, meus irmãos, se lhe chamarem para andar uma milha, caminha 2. Sempre faça mais do que se pede. Davi, ele disse, não, além de levar a arca do Senhor de forma correta nos ombros dos levitas, eu vou sacrificar a cada 6 passos, eu vou sacrificar o boi a cada 6 passos, e ele ia dando 6, a arca ia dando 6, e aí sacrificava bois e carneiros. O que é que você tem que sacrificar para que o Senhor possa lhe abençoar? Nessa campanha de Obed-Edom, eu coloquei um propósito no meu coração. Eu disse, Senhor, nessa campanha, o Senhor irá abrir as portas para mim. O Senhor irá fazer algo extraordinário na minha vida. Mas aí eu coloquei também um propósito, porque assim, não só é você vir à casa do Senhor, vir à casa do Senhor é importante, mas o que é que você vai entregar ao Senhor? Não é verdade? O que é que você vai trazer a mais para o Senhor? Você quer essa bênção? Diga amém. Amém. Você quer essa vitória? Diz amém. Amém. É essa porta aberta, você vai querer? Diga amém. Mas talvez você precise entregar um pouco mais. Vocês estão entendendo? Mas veja, isso daqui, esse pouco mais, o Senhor não vai dizer a você, olha, irmã Célia, entregue um pouco mais. Não. Ele disse aqui ao Senhor, o Senhor disse a ele, a Davi não. Mas Davi propôs no seu coração, disse, eu vou entregar um pouco mais. O que é que você tem que entregar mais para que o Senhor derrame a bênção nas suas mãos? Oh glória, essa palavra é forte. Aleluia. O que é que você tem que abdicar? Será que é um vício? Será que é, sei lá, alguma coisa que tira a sua atenção do Senhor? Senhor, eu vou tirar isso da minha vida, para que o Senhor possa me honrar. E eu quero trazer a consciência dos irmãos que você pode ser abençoado nesse passo, mas sempre proponha no seu coração em entregar mais ao Senhor, porque Ele está no céu olhando o seu sacrifício. Mas também a Bíblia vai dizer que se você fizer algum voto ao Senhor, não tarde em cumprir, né? Porque Deus, Ele não se agrada de todos. Então se você diz, Senhor, até o final dessa campanha eu vou te entregar isso, até o final dessa campanha eu não vou faltar um passo e vou ficar um pouco longe do celular. Quem sabe você tem algum outro vício, sei lá, porque a gente precisa de correção todos os dias. Mas eu estou dizendo a minha experiência. Eu digo, Senhor, eu vou ficar um pouco distante disso aqui. Senhor, eu vou te entregar um pouco mais. Eu estou falando de mim. E eu falei com o meu pastor já tarde, entreguei o meu pouco mais a ele, né? Ao sacerdote. E será que o Senhor está cobrando de você um pouco mais? Não é verdade?
para que nós, para terminarmos, mantemos a presença do Senhor na nossa vida, nós temos que sacrificar, nós temos que obedecer, nós temos que ter reverência, mas também nós precisamos de um último detalhe, de sermos constantes e intencional na presença do Senhor. Às vezes nós queremos algo, mas no primeiro obstáculo nós desistimos. Mas diga assim: não é assim comigo. Não é assim comigo. Amém? Porque na sua casa e em você habita o Senhor, que ele diz: vai, meu filho, um pouquinho mais, porque eu tenho uma bênção para te entregar. Então se mantenha firme. A Bíblia diz lá em Levíticos capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente. Não pode deixar se apagar, né? Não pode deixar se apagar aquilo que o Senhor colocou na sua vida. O Senhor não irá só acrescentar mais nas suas mãos em termos de prosperidade. Deus vai acrescentar na sua vida algo precioso, que é a paz, que é o Espírito Santo. Talvez você diga: Senhor, minha vida está bem, eu preciso ter um encontro verdadeiramente contigo neste lugar. Na campanha Obed-Edom, eu não preciso de prosperidade, porque eu já tenho casa, eu já tenho isso, eu preciso de ti. Então você vai se levantar do seu lugar. Se levanta. Se você está querendo mais do Senhor, então entrega o teu melhor, vem à frente. Glória a Deus. Entrega o teu melhor. Teu melhor. Entrega o teu melhor ao Senhor. O Senhor irá mudar a sua história. Amém?